Aí que entra uma questão que eu quero começar a introduzir, Aham. que inclusive é o título aí da matéria, que é Exato. os robôs vão dominar a humanidade. Eu digo assim, claro, quando a gente fala isso, claro, a gente sempre pensa no eu robô lá, que, Sim, né, sim, todo mundo sim. sendo enquadrado pelo robô, mas não é isso. Eu digo assim, um exemplo. Por exemplo, eu tô falando da minha profissão, eu sou formado em designer. Tá. Cara, hoje em dia existe um monte de inteligência artificial que cria post automático, cria logo automático. Atualmente é muito vago, é muito embrião ainda. Mas, cara, imagina daqui 10 anos, Exato, 20 anos, exato. entende? Eu acho que assim, ó, a minha percepção sobre isso depende do que a gente caracteriza como o robô. A gente vendo o robô de uma forma, como eu estava dizendo, mais utópica, pô, máquinas e com uma característica humanizada e que, né, interajam com todas as pessoas ao redor. Isso é algo que, na minha percepção, está mais fora da realidade. Tá. Agora, se a gente pensar realmente nos dispositivos inteligentes, que aí a gente tem a internet das coisas. Hoje em dia você pode comprar uma fechadura para sua casa que você abre à distância. Que eu tô aqui no podcast, eu posso liberar para, sei lá, meu pai abrir a porta agora pelo meu celular, que está conectado com a internet. Isso é uma forma de automatização que, de uma certa maneira, a gente pode chamar de robô. Agora vamos falar, por exemplo, do nosso lado aqui. Pô, criamos conteúdo. A gente está dependendo sempre de robôs, de algoritmos, de tudo que funciona também de uma forma automática e que a gente não tem muito controle. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente pensa nos robôs de uma maneira mais construtiva, dentro das realidades e trazendo benefícios para as pessoas, facilitações e integrações, né? Você tem uma geladeira que conversa com, sei lá, a sua televisão, e tem uma casa que tem uma automatização que está gerenciada e com todo esse controle por conta de um sistema, de uma plataforma que é um robô. Aí eu acho que sim. Aí eu acho que esse tipo de dominação, pouco a pouco, vai estar cada vez mais presente, porque esses sistemas ainda são caros, esses sistemas ainda têm pouca escala. Então, à medida do tempo que a gente vai barateando isso, né, e vai tendo um acesso muito mais simples para as pessoas, querendo ou não, a gente tende a ter uma realidade muito maior para dispositivos integrados, que são, de uma certa maneira, robôs, né? E para mim já tá... E pra mim os robôs já estão dominando. Já. Porque, assim, é geladeira, micro-ondas, é celular. E, assim, eu acho que a dominação dos robôs vai depender da dependência da pessoa, do humano, do vício dela. Sim. Por exemplo, uma colega minha da faculdade, ela acorda na madrugada pra olhar o Instagram dela. Se ela vai pra um lugar que não tem Wi-Fi, ela surta. Fica maluca. Entendeu? Ou seja, ela depende de uma máquina. Sim. Não, e além desse ponto de vista, de tipo da dependência, também tem o lance da substituição. Por exemplo, quando a gente foi pra Houston, a gente passou num caixa que não tinha caixa. A gente que ia lá, a gente que passava nossas compras. Mais uma vez, é um robô ali, um negócio muito mais automatizado, muito mais simples. Porque você gera uma redução de tempo que você perderia ali. Né? Você gera uma redução de custo para o lado da empresa. Então você tem tantas soluções que estão sendo trazidas por conta dessa questão de robôs. Até comentar um outro ponto interessante que eu também acho, né? Eu tinha lido um estudo há uns tempos atrás que falava justamente o seguinte: com o passar do tempo e com a evolução dos seres humanos, a gente começa a aprender a delegar partes do nosso cérebro para não funcionarem para certas coisas, para dar espaço para que elas funcionem para outras. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, as pessoas, teoricamente, guardavam grande parte dos trajetos que elas faziam saindo das casas delas para irem, sei lá, eu vou pra praia, eu vou pra ali, e com diversas possibilidades. E aquilo ocupava um certo espaço dentro do cérebro delas. E o que surgiu recentemente? O Waze, né? A principal plataforma é o Waze e o Google Maps. Então hoje, você desliga basicamente esse pedaço. Você fala, é uma coisa meio automática. Aquilo começa a ser ocupado por ideias e por novos insights para outras coisas e você não precisa mais pensar naquilo. É impressionante que você fala isso, por exemplo, e a gente consegue ver isso até na mudança de geração. O meu pai, ele fala assim, como assim? Você tem carta há 3 anos e não conhece? Eu falo, pai, eu olho no Waze, eu nem sei onde eu tô passando. É muito louco. E ele fala isso, ele fala, nossa, mas anticamente não era assim. Não era assim, não era assim, porque não sei o quê. Mas assim, de uma certa forma, vendo de um ponto de vista mais genérico, claro, a gente precisa levar vários fatores. Mas justamente o estudo comprovava isso, que, querendo ou não, quando
as gerações vão mudando, as pessoas vão, de uma certa maneira, evoluindo, estando mais dentro das tecnologias que vão surgindo, querendo ou não, você consegue utilizar parte desses recursos de agilidade, de diversas coisas que você poderia e já estava utilizando para outros meios, para outras coisas. Então, querendo ou não, se a gente consegue facilitar isso, por que não? A gente se tornar mais eficiente. Eu vejo muito desse lado, assim, né? De uma forma consciente, mas, claro, tentando ver se isso é possível, né? Utilizar de algo que é a nosso benefício, mas que tem algumas coisas que vão ser aí melhoradas ao longo dos anos. Interessante isso, cara, interessante. E, sabe, eu fico pensando muito nesse lance, mais uma vez, voltando lá nos robôs, em relação a dominarem. Eu fico pensando, né? Porque tem pessoas que se vitimizam, eu digo assim, mas na questão de tipo, caralho, eu como designer, meu Deus, eu tô fudido, o robô vai dominar. Se você for pensar da maneira inteligente, você poderia, tipo, então eu vou criar uma automação. Hoje em dia existe essa possibilidade. Por ser um mercado, é mato ainda, é muito mato, cara. É muito mato, sabe? Tem espaço para uma empresa se destacar no meio de educação através da realidade aumentada. Tem espaço. Não é que tenha super top já, consolidada, 15 anos. Não, então dá para olhar para esse novo horizonte com oportunidades, né? Em vez de tipo, ai meu Deus, eu tô fudido. Tem agora que eu lembrei você falando, tem um site, isso eu lembro de 2019, não sei se ele ainda existe, mas acho que sim, que ele mostra quando que vão acabar tais profissões. Então, se você vai lá e digita dentista, aí ele te fala, daqui a sei lá quantos anos vai acontecer isso, tarará, tarará. Então, a porcentagem de você trabalhar numa coisa que vai durar é pouco. Só que aí também tem outras que por exemplo, sei lá, desenvolvedor de software, tá? Tipo, mano, foca, vai, que é isso que vai rolar, entendeu? Programador, né? Isso é um dos grandes déficits, né, que a gente vê. Por exemplo, eu tendo contato com esse curso, né, que é voltado para essa questão de tentar levar as realidades virtuais aumentadas dentro do mercado, o que você tem muito problema ainda nos dias de hoje é desenvolvedor. E você tem também uma perda muito grande de profissionais que acabam trabalhando para fora. Porque acaba sendo um tipo de remuneração muito interessante para os caras trabalharem muitas vezes à distância daqui, que eu acho super justo, assim, querendo ou não, o mercado acaba ficando mais problemático. Eu acho que tem outro ponto também, que as pessoas acabam vendo muitas dessas novas tecnologias já de cara com o preço. E aí eu acho que é meio complicado você olhar só por esse lado, porque tem a questão do preço, claro que é relevante, mas você tem todos os melhoramentos e você tem a questão de escala, que é o que eu sempre busco falar, assim, até também pensando nos conteúdos que eu crio e tal. O ponto de escala, né, de como fazer com que esse tipo de serviço, produto, tecnologia esteja mais presente para mais pessoas, é o que faz com que o produto fique mais em conta. Então, a gente ainda está pisando em ovos, a gente está com essas tecnologias chegando ainda mais no Brasil, né? Que as coisas são muito recentes, são muito novas. Então, com certeza, com o passar do tempo, tudo isso vai melhorar e a gente vai ter um custo mais baixo, a gente vai conseguir fazer com que isso seja mais acessível para mais pessoas. Então, eu acho que realmente é uma questão de tempo para que tudo melhore nesse sentido e que mais pessoas consigam ter noção do que são essas novas realidades. Por exemplo, a casa inteligente, né? A internet das coisas. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia é uma coisa... Como a TV já foi um dia. De luxo, o telefone já foi um dia. Meu Deus, é só quem é rico, é só não sei o quê. Hoje em dia todo mundo tem o mais barato, tem a versão mais top. E um dia eu tenho certeza, tomara que realmente... Mas na verdade, tomara não, é meio que a consequência da evolução, assim. É meio que o caminho que vai acabar desenrolando, né? Tipo, o que seus netos vão ver, imagina, cara. Olha que louco. Eu acho que assim, é legal pensar nisso, mas é meio assustador, cara. Porque tem todos os lados positivos, mas a gente sabe dos negativos que são complexos. É Deep Verso lá. Não, mas por exemplo, um dos pontos negativos. A minha avó não consegue pagar uma conta hoje. E ela ficou brava. Você entendeu? Aquele dia que ela ligou brava. Meu Deus, não aguento mais, não consigo mais hoje em dia. Ela da época que ia no banco pagar conta. Ou entra no site pra pagar. Agora, aplicativo, Face ID, entra sei lá onde, pega um negócio, vem pra cá. Mas aí que tá, né? Até tem um lado perverso do mercado. Porque o mercado, ele foca no que vira, né?
Aham. Isso é complicado. Então, querendo ou não, a população mais velha, claro, a gente está tendo um envelhecimento populacional do mundo, mas a população mais velha ela é menos representativa. Então, infelizmente, Isso é verdade, cara. o foco é no que vem chegando de novo. Na maioria das vezes é no preço, né? É no que vai fazer aquilo ser mais eficiente, necessitar de menos pessoas, ter menos dor de cabeça. E aí você acaba meio que deixando de lado um nicho de pessoas, né? De gerações, o que é bem negativo. É um dos pontos negativos disso, né? Todas essas transições, elas são muito duras. Então você exclui uma... não sei se vocês têm avós ainda, mas, por exemplo, meu avô também tem uma super dificuldade hoje de conseguir usar um telefone. Por quê? Porque como que você consegue um telefone como um celular, né, no caso, na forma que ele entendeu, né, há uns anos atrás o que era o celular, que era com teclas. Sim. E digo mais, é uma coisa absolutamente louca de pensar, mas essas pessoas, essas gerações, muitas vezes não desenvolveram a sensibilidade do toque que a gente tem. É verdade. Então, vai apertar no botão, não consegue, cara. Cara, isso sabe? é muito Mas é o louco, botão, o botão tá aqui, não aperta o dedo, aí você pega, você só encosta o negócio e vai, entendeu? Porque não estão acostumadas, não tiveram esse contato mais jovens, né? É Olha absurdo. só, mano. E é muito louco que existe esse contraste dos dois lados também. Tipo, por exemplo, uma vez eu tava andando de metrô, eu vi uma criança, bem criancinha mesmo. Exato. Ela tentando ela tava no colo da mãe, a mãe lendo uma revista, e ela tentando dar zoom na imagem. Na Ela tava com o revista. dedinho assim, velho. Eu não sabia nem falar, certeza, mas tava com o dedinho assim, sabe? É. Tipo, claramente tentando dar um zoom ali. Então, cara, já nasceu naquele negócio, já sabe, já entende. É sinistro, é sinistro. Né? É muito Mano, maluco agora, mesmo. para pra pensar, hoje em dia, até ligar a televisão. A minha avó também não consegue ligar a televisão. Você liga a televisão, tem o portal. E aí você tem que clicar na casinha e de novo, e aí você consegue. É um caminho longo, né? É um caminho longo, não é só ligar e tá ali o negócio e aperta o número. As coisas, querendo ou não, deixaram de ser... Elas ficaram muito mais eficientes, mas muitas vezes com caminhos que talvez não sejam tão intuitivos para pessoas que não estavam tão presentes naquela realidade. Pra gente, acho que foi uma transição soft, assim. A gente foi meio que indo pouco a pouco e recebendo essas coisas. E eu acho que para as gerações mais velhas, querendo ou não, muitas vezes elas resistiram durante um bom tempo, e aí chegou um tempo e falou, não, agora eu preciso aceitar. Agora eu preciso e aí aceitar. quando começaram a ter contato com o negócio, já era uma realidade muito absurda. Já tava muito avançado. É até muito interessante, porque eu peguei o meu óculos de realidade virtual e coloquei pro meu avô testar, né? E aí? Coloquei pra ele testar, até filmei e tudo. A reação é absurda, porque você vê, né, uma pessoa que vivenciou guerras, sabe? Teve contato de coisas que a gente não tem nem noção do que seja. E tendo aquela sensibilidade de que esse mundo do óculos ali, da realidade virtual, realmente é possível. Então é um negócio absurdo, assim. A reação dele é uma coisa, nossa, como que pode isso? Tudo aqui tá integrado. Cadê o dispositivo que tá... Sabe, aquela coisa que a gente até pensa, pô, mas cadê o celular que tá conectado? Não tem nada, é o óculos e acabou. É o óculos e acabou. E eu fico pensando que assim, sem zoeira, hoje em dia, uma criança que nasce, ela até pode pensar nisso, mas na época dele era inimaginável. Você colocar um óculos, é tipo coisa de maluco, de filme, sabe? Colocar um óculos, vou ver outra coisa. Então mano, imagina na cabeça dele.